Olá galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Braga e sejam muito bem-vindos ao canal Guardados pela Fé. Esse vídeo aqui é um pouco diferente, né? O formato, eu tô aparecendo aqui para vocês saberem que tem uma pessoa aqui por trás do canal que realmente se importa e que quer passar essa mensagem da melhor forma possível, quer ter essa conexão, né? Essa interação ali com quem está assistindo, né? De fato, e que se importa realmente, né? Não só um canal qualquer ali com uma mensagem genérica. Então, eu notei que os vídeos que eu estava fazendo estavam saindo dessa forma, um pouco genérico demais, e eu vi que não estava atraindo a atenção do público, e eu não estava conseguindo passar a mensagem do jeito que eu estava esperando, né? Então, eu decidi aparecer aqui no canal para mostrar que realmente tem alguém aqui desse lado que se importa, que está querendo saber, né, a história de cada um de vocês e ajudar de uma certa forma aí para quem está querendo melhorar de vida ou sair de algum problema, de alguma situação difícil, porque isso aí é do nosso dia a dia mesmo. Eu já passei por diversas situações dessa, diversos problemas, não só financeiros, mas parte de psicológico também, etc. E Deus tem me ajudado muito a superar todos esses momentos na minha vida, né, com a minha família e tudo mais. Então, eu queria poder compartilhar a minha história com vocês e histórias de outras pessoas também que estão passando pelos os mesmos problemas, as mesmas situações. Eu queria que vocês também compartilhassem comigo aqui, deixando nos comentários ou então de qualquer outra forma, beleza? Então, a partir de agora eu vou estar fazendo esse formato de vídeo aqui no canal. E se você já gosta desse tipo de vídeo, né? Se você quer continuar acompanhando essas histórias e esse bate-papo assim, de uma forma mais íntima, já se inscreve aqui no canal e deixa um curtir aí no vídeo para estar ajudando aí o YouTube também a entender que é um vídeo relevante, um vídeo legal aí para vocês, tá bom? E como eu falei, deixe nos comentários também o que você tá achando e também se você quiser compartilhar a sua história, vai ser um prazer para mim ler e responder todo mundo, tá bom? E é isso. A história de hoje então vai ser a história do Carlos, é um pai de família aí dedicado, né, um homem trabalhador aí esforçado que da noite pro dia acabou perdendo tudo, mas ele não perdeu a esperança, a fé, que foi o que levou ele a superar os desafios e dar a volta por cima, né? Então, agora vamos para a história e aí no final aí vocês comentam o que vocês acharam, tá bom? Então bora lá. Naquela noite, Carlos estava sentado sozinho na mesa da cozinha, olhando para uma conta de luz vencida, enquanto os dois filhos dormiam no sofá da sala. O relógio marcava as 2h13 da manhã. A casa estava silenciosa até demais. O único som era o ventilador velho girando lentamente no teto, fazendo um barulho metálico irritante ali a cada volta. A luz da cozinha piscava de vez em quando, fraca, como se ela já estivesse cansada de estar acesa. Carlos segurando o celular com a mão tremendo, a tela mostrava o saldo disponível de R$ 3,47. Era tudo que ele tinha. E naquele momento, ele já não sabia mais o que fazer. Os olhos já estavam vermelhos de tanto chorar escondido durante a madrugada. A barba mal feita, a camiseta velha manchada de café, o corpo cansado, a mente, então, destruída. Mas o pior não era a falta de dinheiro. Era olhar para os próprios filhos dormindo no sofá e sentir que ele estava falhando com eles. E foi naquela madrugada, quando tudo parecia acabado, que algo aconteceu. Algo que mudaria completamente a vida daquele homem. Mas antes disso, você precisa entender como Carlos chegou até aquele ponto. Carlos tinha 38 anos e trabalhava há mais de 11 anos na transportadora da periferia da cidade. Não era uma vida perfeita, mas era digna. Ele acordava cedo todos os dias, pegava 2 ônibus, voltava cansado. Fazia hora extra quando podia. Nos finais de semana, levava os filhos para comer pastel na feira. E as crianças achavam aquilo o máximo. E ele também. Porque para Carlos, a felicidade nunca foi luxo. Era ouvir os filhos rindo no banco de trás do carro velho enquanto tocava música no rádio. Era chegar em casa e sentir o cheiro do arroz recém-feito. Era assistir desenho animado, abraçado com eles no sofá. Coisa simples, mas tudo começou a mudar quando a empresa entrou em crise. No começo foram pequenos sinais, colegas sendo mandados embora, horas extras cortadas, silêncio estranho no escritório, conversas interrompidas quando alguém chegava perto, até que numa terça-feira chuvosa, Carlos foi chamado na sala do gerente. Ele ainda lembra daquele momento com clareza. A chuva batia forte na janela do galpão.
O cheiro de papel molhado e de café velho tomava conta da sala. O gerente não conseguia olhar nos olhos dele, e aquilo já dizia tudo. Carlos, infelizmente vamos precisar cortar funcionários. Carlos ficou parado, sem reação, como se o cérebro tivesse travado. 11 anos. 11 anos entregando a vida naquela empresa. E tudo terminou em menos de 5 minutos. Quando saiu da sala, o mundo parecia estranho. As pessoas continuavam andando, os caminhões continuavam saindo, a chuva continuava caindo. Mas dentro dele, alguma coisa tinha quebrado. E ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Os primeiros dias, Carlos tentou manter a calma. Falava para a esposa que daria tudo certo, mandava currículo, ligava para conhecidos. Acordava cedo como se ainda tivesse trabalho. Mas as semanas foram passando e nada acontecia. Nenhuma ligação, nenhuma entrevista, nenhuma oportunidade. Então começaram as contas atrasadas. Primeiro a internet, depois a água, a luz e depois o aluguel. A geladeira começou a ficar vazia e o silêncio dentro de casa começou a mudar. A esposa já não sorria como antes. Os filhos começaram a perceber que havia algo errado. Até que numa noite, seu filho mais novo entrou na cozinha enquanto Carlos fingia procurar alguma coisa no armário. Pai, amanhã vai ter mistura? Carlos congelou. Aquela pergunta destruiu ele por dentro, porque o menino perguntou inocentemente, sem reclamar, sem cobrar. Mas Carlos sabia o que aquilo significava. Ele virou o rosto rapidamente para o filho não perceber os seus olhos enchendo de lágrimas, abriu a geladeira devagar, e havia apenas uma garrafa de água, um resto de margarina e uma panela com um resto de arroz. Só isso. Naquela noite, ele esperou todos dormirem para chorar sozinho, sentado no chão da lavanderia, com as mãos cobrindo o rosto, tentando não fazer barulho, porque um pai quebrado emocionalmente faz de tudo para os filhos não perceberem. Mas aquilo era só o começo. Os meses seguintes foram ainda piores. Carlos começou a ter crise de ansiedade. O coração acelerava do nada, as mãos tremiam. Ele fingia estar bem, mas dentro estava desmoronando. À noite ficava olhando o teto sem conseguir dormir. O ventilador girava lentamente enquanto milhares de pensamentos passavam pela cabeça dele. E se eu perder a casa? E se meus filhos passarem fome? E se eu nunca mais conseguir me levantar? E a pior pergunta de todas: onde está Deus nisso tudo? Porque Carlos orava. Orava todos os dias, mas parecia que o céu estava em silêncio. Até que uma noite, a discussão aconteceu. A esposa estava cansada, exausta emocionalmente. As cobranças aumentavam, a pressão aumentava. No meio da cozinha escura, ela começou a chorar. Eu não aguento mais viver assim, Carlos. Ele tentou responder, mas não conseguiu, porque no fundo ele também não aguentava mais. E naquela madrugada, depois que todos dormiram, Carlos saiu de casa sozinho. A rua estava vazia, o vento frio batia no rosto. As luzes dos postes piscavam fracamente. Ele caminhava sem direção, com as mãos no bolso, a cabeça baixa, o coração pesado. Até parar em frente a uma pequena igreja. As luzes estavam acesas. Ele ouviu uma música vindo lá de dentro, bem baixa, quase um sussurro. Carlos ficou parado olhando, sem coragem de entrar, mas alguma coisa dentro dele dizia para continuar ali. Então ele ouviu uma voz. Um senhor idoso estava sentado na porta da igreja. Tá pesado demais, né, filho? Carlos tentou segurar, tentou parecer forte, mas não conseguiu. Os olhos encheram de lágrima na mesma hora. E pela primeira vez em muito tempo, alguém enxergou a dor dele. O Senhor colocou a mão no ombro dele e disse algo que Carlos jamais esqueceria. Deus nunca abandona um coração quebrado. Naquele momento, Carlos começou a chorar como nunca tinha chorado antes. E não era um choro comum. Era como se anos de medo, vergonha, pressão e desespero estivessem saindo de dentro dele ao mesmo tempo. As pernas fraquejaram. Ele sentou no banco da igreja, cobriu o rosto com as mãos e chorou.
Enquanto a música tocava baixinho ao fundo, foi então que o pastor subiu no altar, abriu a Bíblia e leu: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Carlos sentiu aquelas palavras atravessarem a alma dele, porque era exatamente assim que ele estava, cansado, sobrecarregado, destruído. E naquela noite, pela primeira vez em meses, ele orou de verdade. Sem palavras bonitas, sem discurso, sem fingir força. Apenas disse: Deus, eu não consigo mais sozinho. E algo mudou. Não foi um milagre instantâneo. As contas não desapareceram. Os problemas não acabaram naquela noite. Mas dentro dele nasceu algo que estava morto havia muito tempo. Esperança. Na manhã seguinte, algo diferente aconteceu. Carlos acordou cedo. O sol entrava pela janela da cozinha. Os filhos ainda dormiam. E pela primeira vez em meses, ele sentiu vontade de continuar. Então começou a mudar pequenas coisas. Voltou a orar, voltou a acreditar, parou de se trancar emocionalmente, começou a fazer pequenos trabalhos, entregas, fretes, serviços simples, nada grandioso, mas era um começo. E foi aí que tudo começou a mudar. Certo dia, um homem que havia conhecido na igreja perguntou se Carlos podia ajudá-lo em uma pequena mudança. Depois veio outro serviço, depois outro, até que alguém falou: Você trabalha bem demais para ficar parado. E sem perceber, Carlos começou a construir algo novo. Meses depois, conseguiu comprar uma caminhonete velha parcelada, trabalhava o dia inteiro, chegava cansado, mas agora existia esperança dentro daquela casa. As crianças voltaram a sorrir, a esposa voltou a acreditar nele. E toda noite, antes de dormir, Carlos ajoelhava ao lado da cama. Não para pedir riqueza, mas para agradecer por não ter desistido. Hoje, anos depois, Carlos tem sua própria pequena empresa de fretes. Não ficou milionário, mas recuperou algo muito mais importante: a dignidade, a fé, a vontade de viver. E toda vez que alguém pergunta como ele conseguiu sobreviver àquela fase, ele responde: Teve uma noite em que eu achei que tinha perdido tudo, mas era Deus reconstruindo minha vida do jeito certo. E talvez hoje você esteja se sentindo exatamente como Carlos, sem saída, cansado, perdido, sem forças. Mas escute isso com atenção. Nos momentos mais escuros da nossa vida, muitas vezes acontecem os maiores recomeços. Então não desista agora, porque a sua virada pode estar mais perto do que você imagina. Galera, então essa foi a história aí do Carlos, né? Uma história bem emocionante aí. E eu acho que muitos de vocês aí, inclusive eu também, se identificou muito com essa história, né? Eu já passei por situações assim bem parecidas, mas graças a Deus aí, né, deu tudo certo. E assim como aconteceu com o Carlos também, e a sua família, né? Então, gostei muito aí da história. E você, o que achou? Deixa aqui nos comentários também que eu quero saber. Vou estar lendo, respondendo todo mundo aí, tá bom? E se você gostou do vídeo, né, gostou dessa história, desse formato novo aqui, deixe seu like aí, né, e também se inscreva aqui no canal para estar acompanhando os próximos e não perder nada que eu for trazendo aqui no canal. E é isso, compartilhe com alguém aí também que você acha que precisa também estar ouvindo essa mensagem hoje, assim como às vezes talvez você está aí precisando, né? E também não deixe de conferir os links aqui na descrição e no comentário fixado, porque tem muita coisa lá que você pode estar precisando hoje, então vai ser muito útil aí, tenho certeza, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, obrigado por ter ficado até aqui, e um beijo a todos aí, um abraço, e até o próximo, valeu!